Leitura histórica. No antigo coração de Israel, quando a poeira do deserto ainda grudava nos pés dos pastores e o som do chofar marcava a passagem das horas, ergue-se a voz de Davi, poeta e rei, a costurar em salmos as feridas e as esperanças de um povo. O Salmo 9 chega até nós com um subtítulo misterioso, para o mestre de música, sobre Mutilabem, pista de uma melodia antiga, talvez um lamento transformado em vitória, talvez a lembrança de batalhas nas portas das cidades. Jerusalém ainda aprendia a pronunciar o nome de Sião quando Davi, cercado por inimigos e seguranças precárias, entoou: "De todo o coração te louvarei." Ele olhava para o trono invisível, crendo que acima do rumor das lanças havia um juiz que sustenta o mundo com equidade. É nesse terreno de poeira e promessa que nascem as palavras que hoje atravessam séculos, guardando o segredo de uma sabedoria que se curva diante da justiça de Deus. Revelação espiritual. O Salmo 9 respira como um coração que alterna louvor e memória, dor e confiança. Davi celebra a justiça divina, os ímpios tropeçam nas armadilhas que inventam, as nações orgulhosas se desfazem como palha ao vento. Ao mesmo tempo, ele abraça os que se escondem sob asas maiores. O Senhor é refúgio para o oprimido, torre forte no tempo da aflição. Entre as portas da morte e as portas de Sião, o salmista aprende o caminho. Atravessar o vale com o nome de Deus nos lábios é a sabedoria que sustenta, e ver o direito prevalecer é a justiça que pacifica. Sob a luz poética do texto, o mundo não é um mosaico quebrado, é um tabuleiro onde a soberania move peças com cuidado e compromisso. Nos ecos hebraicos do Salmo adivinha-se um acróstico que, unido ao Salmo 10 em antigas tradições, desenha as letras da vida diante do olhar divino. Cada trecho convoca: lembrar, agradecer, pedir. Davi não disfarça as rachaduras, ele as apresenta. Sabedoria não é fechar os olhos, é contemplar o mal sem se render a ele. E justiça não é vingança, mas um equilíbrio que devolve o mundo ao seu eixo. O pobre não é esquecido, o órfão não é invisível, e o clamor dos pequenos faz tremer portas arrogantes. Assim a poesia se torna oração, e a oração, uma passagem para a confiança. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Reflexão divina. Hoje, quando as cidades trocam muralhas por telas e as batalhas se desenrolam em tribunais, mercados e redes, o Salmo 9 sussurra uma orientação. A sabedoria é escolher o louvor antes do resultado, permitir que a memória dos feitos de Deus realinhe o coração. A justiça é esse pulsar maior que não deixa o oprimido sem resposta. Somos muitos os descentrados, atravessados por incertezas, seduzidos por vozes rápidas, cansados de promessas. O Salmo oferece um refúgio, que não é fuga, mas presença. Conhecer teu nome é confiar em ti. Há um modo de viver que resiste ao cinismo. Ele começa quando reconhecemos que o trono não está vazio, e que nosso pequeno gesto pode ser uma linha numa sentença maior de retidão. Para quem perdeu a coragem, o Salmo ensina a disciplina da lembrança, enumerar bondades, nomear livramentos, transformar a memória em escudo. Para quem busca justiça, ele convida a intercessão, orar por quem não tem voz, abrir espaço para a verdade sem violência. Em cada esquina do cotidiano, uma escolha: responder com dureza ou com firme mansidão, ampliar a sombra da injustiça, ou acender pequenas lâmpadas de reparo. Davi nos lembra que a justiça de Deus não ignora processos humanos, mas os transcende, chamando-nos a colaborar com atos de equidade, palavra ponderada, mãos que levantam em vez de empurrar. Contraste e contemplação. Comparado a outros salmos, o 9 tem uma cadência peculiar. Celebra e protesta, agradece e convoca. Enquanto o 23 repousa em pastos verdes, e o 51 derrama o coração em arrependimento, o 9 ergue uma praça pública, onde a verdade é proclamada. Em diálogo com o 10, que algumas tradições unem ao 9, numa única composição, vemos a continuidade. O ímpio diz: Deus não vê, mas o salmista responde com a memória do juiz que sonda intenções. O 73, de Asaf, questiona a prosperidade dos maus.
O 9 afirma que a obra de Deus tem latência, e que a colheita chega com o tempo do Altíssimo. O 1 fala da árvore plantada junto às águas da Torá. O 9 apresenta o rio que corre do tribunal divino, onde a sabedoria é a praia e a justiça, a corrente que leva o mundo ao mar da paz. Nesse coro de vozes, o Salmo 9 é um portal, entre as portas da morte, onde o medo chama pelo fim, e as portas de Sião, onde a gratidão inaugura novos dias. Ele ensina a palavra certa para o instante certo, quando elogiar, quando chorar, quando pedir, e sobretudo como permanecer. É um salmo de consciência cívica e devoção íntima, de trombeta e de sussurro, onde outros cantos repousam ou choram. O 9 se ergue e caminha, levando consigo uma bandeira bordada com 2 linhas: sabedoria e justiça. Resolução final. No fim, quando a noite amolece os ruídos e o coração procura abrigo, o Salmo 9 nos conduz a uma oração simples: lembrar o que Deus fez, confiar no que Ele está fazendo, entregar o que virá. O juiz que se senta para sempre sabe o nome dos que tremem e o peso dos que sofrem. Entre as portas da morte e as portas de Sião, escolhemos atravessar de mãos dadas com a esperança. E ao caminhar, descobrimos que a sabedoria é um olhar treinado na gratidão, e a justiça, um passo dado na direção do outro. Que esse salmo nos devolva o fôlego e a coragem. Que, em silêncio, possamos ouvir a música antiga, e nela encontrar a paz que acalma, a fé que sustenta, e a luz que não se apaga.